Bem-vindo à nossa aula de História. E na aula de hoje estamos iniciando o primeiro capítulo do quarto bimestre, né? Capítulo 9, O Mundo no Brasil. E nós vamos estudar sobre o nosso Brasil, como ele é rico, como ele é maravilhoso. Vamos lá. A gente vai perceber por que nós temos pessoas no Brasil que são do Japão. A gente percebe que existem pessoas que têm alguns traços físicos de outro. Por que aqui tem uns que são de cabelos lisos, outros cacheados, outros são ruivos, outros são loiros? Por quê? Porque vieram vários povos de fora, vieram morar no nosso país e assim formaram nosso Brasil junto com os índios que já moravam aqui no nosso país. Nós sabemos que existe pessoas de todos os cantos do mundo aqui vivendo junto com a gente. Vamos lá? Vamos lá. O Brasil é um país imenso, não é verdade? E você percebe que aqui na imagem que tem pessoas, como o prof disse, de várias raças, de várias etnias, com características físicas, culturais diferentes, certo? Um dos outros. Então, a Pro colocou aí que o nosso país é formado por vários povos e seus descendentes, que vieram de outros países para viver aqui. E nós vamos estudar por que eles vieram, o que eles vieram fazer aqui. Então, nós vamos descobrir agora o que é etnia. O que é isso? Se você for na página 65 do nosso livro, você vai ter a definição. Tá vendo, ó? Bem no cantinho aí, ó. Mas, em outras palavras, bem resumidamente, etnia é o quê? É a coletividade de indivíduos, ou seja, vários indivíduos juntos. Eles partilham os mesmos fatores. Eles têm fatores em comum. Quais são esses fatores, prof? Como assim indivíduos que compartilham os mesmos fatores? Bom, compartilham características biológicas. O que são características biológicas? Imagine só. Essa família. Parece que é japonesa, né? Pelos olhinhos puxados, aí temos os avós, os pais e os irmãos, né? Quais são as características biológicas deles, dos japoneses, dos descendentes que vivem aqui? A cor dos olhos é uma característica biológica. O formato dos olhos também é uma característica biológica. O tipo e a cor da pele e do cabelo também são características biológicas. Cada um tem a sua. Na nossa sala de aula, nós temos várias características biológicas. Então, quando você olha para a pessoa, você já percebe as características biológicas. Então, consegue dizer que aquela pessoa é descendente, é filho, é neto de tal pessoa. Se eu vejo alguém com o olhinho puxado, eu já acredito, eu já sei que ele é descendente de japonês, que veio morar aqui no nosso Brasil. Além de libaneses, africanos, europeus, várias outras pessoas vieram para cá. Então, essas características físicas, essas características biológicas, nos ajudam a perceber que aquela pessoa faz parte de um grupo de indivíduos com essas mesmas características que são as etnias, que são as características de alguma etnia. Mas há também as características culturais. E quais são elas?
Então, eu coloquei aqui, ó, como exemplo, ó, os nossos amigos alemães. Olha, essas roupas, que legal, né? Essas características culturais têm a ver com a língua, ou seja, a fala, a maneira de falar. Então, eu tenho amigos, na verdade, um amigo, que ele tem os avós alemães e eles falam alemão. Então, a língua é bem diferente da nossa. Mas ele nasceu na Alemanha? Não. Mas ele é neto. Ele é descendente de um alemão. Características culturais também, como a religião, que, que adoram de um jeito, que tem pessoas que adoram Buda, por exemplo, ou eles têm rituais diferentes, de repente lá da família deles, às vezes da sua família ou às vezes da minha. E também tem costumes, festas, danças. Essa questão da religião, ele é bem cultural, né? Cada um tem o seu. Outra coisa que ajuda muito, né? Que a gente consegue perceber, assim, que ele é descendente uma, de uma outra pátria, de um outro lugar, de outro país, de outro povo, de uma etnia que veio para o nosso país, são os sobrenomes, não é? Você já percebeu? Se você é descendente de alguém, aqui no Brasil nós temos muitos italianos, portugueses, muitos alemães, muita gente que veio da Europa para cá. Depois vocês vão entender por quê. Então, os sobrenomes revelam parte da nossa origem étnica, do povo, da nacionalidade, bem como os dos pais e dos avós, que é de quem nós recebemos o sobrenome. O meu sobrenome veio lá de Portugal. Tá vendo? Cada um de nós temos a característica de algum lugar, porque aqui o Brasil recebeu pessoas de vários lugares do mundo. Nós temos aqui no Brasil uma variedade de etnias, né? Então, uma variedade de sobrenomes também. Aqui na página 67, muito das populações que vivem aqui no nosso Brasil vieram de outros países, certo? E como isso aconteceu? Bom, eu tenho pelo menos 4 momentos marcantes dessa vinda aqui para o Brasil. Uma estava aqui e 3 vieram para cá. E depois nós vamos estudar fundo cada período desse, certo? Então, primeiro que nós somos descendentes dos índios. Por quê? Os primeiros habitantes do Brasil foram eles que casaram, tiveram filhos, e assim tiveram filhos, e tiveram filhos, e tiveram filhos. Alguns até hoje conseguem ter ser de etnia sem ser mistura com outra raça. Por exemplo, índio com índio casaram, tiveram um filho. Esse filho casou com outro índio. E esse outro filho com outro índio. Então, não casou, tipo assim, com uma pessoa de Portugal. Então, não misturou. E sim, continuou ao mesmo. Mas nós temos também alguns que casaram com outros e teve essa mistura. E nós temos, sim, essa etnia no nosso território. Os índios, que já estavam aqui antes de qualquer outro povos terem vindo para o nosso Brasil. Vocês sabiam que na família da Pro, os avós da minha avó eram índios?
Sim, a minha avó, a minha bisa era índia. E a minha avó teve características indígenas. Que legal, né? Então, e você? Qual é a sua característica? Procure saber. Então, logo depois disso, vieram os portugueses, ou seja, quem descobriu o Brasil, né, foi os portugueses. Então, eles chegaram aqui e começaram a colonizar as terras. Então, houve a entrada de muitos portugueses aqui no Brasil naquela época. E eles também foram populações que vieram e começaram a formar o nosso rico Brasil. Então, teve muito casamento de índios com portugueses. E portuguesas com os índios, né? E aí teve já essa mistura das etnias, né? Depois vocês sabem que os portugueses escravizaram os africanos. Foram eles que trouxeram os africanos para o Brasil, com suas características biológicas e culturais, com suas danças, com sua forma de comer, seus rituais. Então, os africanos trouxeram tudo isso para cá. Se você for aqui na Bahia, onde foi a entrada desses povos, você percebe ali na Bahia uma cultura africana muito marcante que veio de fora e que ficou e que formou a Bahia, que faz parte do nosso Brasil. Então, nós temos os índios que já viviam aqui no Brasil, que fazem parte da nossa formação, né? Formação do nosso país. Então, vieram também os portugueses também, que colonizaram aqui, e também fazem parte, e eles trouxeram os africanos, que também faz parte do nosso Brasil. Quanta riqueza o nosso Brasil tem, não é verdade? E assim eles foram constituindo família e o povo foi aumentando com essas características culturais e biológicas, entre outros. Nós tivemos ali no século XIX até o século XX, o que aconteceu? Lá na Europa, aconteceu situações, conflitos, estava bem difícil viver lá. Então, o Brasil recebeu vários imigrantes, várias pessoas da Europa. E aí, onde vieram os alemães, os italianos, que vieram viver aqui no Brasil, e outros países também da Europa. Então, eles vieram para cá, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, já que o Brasil estava crescendo, tinha muitas terras, eles vieram para cá para trabalhar, ganhar dinheiro para poder cuidar das suas famílias. Então, naquela época, tinha muitos navios que vinham da Europa com várias pessoas para poder ter uma vida melhor. Então, esses povos que formam o nosso país. O nosso país é a mistura de todas essas etnias, de todos esses povos: índios, africanos, portugueses, italianos, alemães, japoneses. Todos eles fazem parte do nosso Brasil. Então, nós temos aqui os índios, os portugueses, os escravos e os imigrantes vindo da Europa. Então, o Brasil ainda continua recebendo esses imigrantes. E qual é a principal característica disso? Nesses outros países acontecem às vezes guerras. Vocês sabem, né, gente, que nós escutamos aí uns tempos atrás que lá na Síria estava tendo uma guerra e veio muitos refugiados, vieram muitas pessoas vindos de lá, né? Os haitianos também vieram para cá.
porque teve o quê? Desastre ambiental, né? Então, não tinha condições, então eles não tinham por que continuar lá. Então, eles vieram para cá porque eles querem condições melhores. Tantas pessoas que têm perseguições também, eles vêm para o Brasil, porque o Brasil recepciona essas pessoas. Essas pessoas vêm para o Brasil por quê? Porque no Brasil eles têm a liberdade de continuar fazendo seus costumes, sua cultura. Aqui no Brasil é um país livre, que respeita todas as etnias. Então, se eu perguntasse para você assim, então por que a gente recebe tantos imigrantes? Ou então por que outros países recebem imigrantes? Por que que os imigrantes vêm do país deles para cá? Porque lá no país deles pode ser que possa estar acontecendo alguma guerra, ou teve algum desastre ambiental, ou eles têm perseguições, então eles migram para outro país para melhores condições de vida. Então, quando eles vêm para cá, a necessidade deles é de trabalhar. E através do trabalho, eles podem dar à sua família uma vida melhor. Então, alguns chegam por avião, né? Alguns vêm aí por botes, né? Pelos mares. E às vezes eles vêm sem documento, sem permissão para ficar aqui no país, mas você vai saber daqui a pouquinho que documento é necessário para ficar legalizada no país para onde ele foi. E outros também chegam por terra, vêm pelas fronteiras, né, com suas famílias. Alguns enfrentam tanta dificuldade para chegar em outro país, mas eles preferem passar por todos esses perigos para chegar a um novo país e ser feliz, sustentar sua família e ter condições de viver. Então, o nosso país é um país que abraça todos os povos que necessitam as outras culturas, as outras etnias. Então vamos lá, o que é imigrantes? Imigrantes é uma pessoa vinda de outro país com o objetivo de morar ou trabalhar em diferente de onde ele nasceu. Quando eu digo diferente, é do país de onde ele nasceu. Então, imigrante é uma pessoa que está vindo de outro país para morar no país onde ele quis. Como aqui no Brasil, que é o nosso caso, né? Que é o nosso Brasil maravilhoso, que recebe todas essas pessoas e eles amam o nosso Brasil como nós. Olha agora, nosso Mato Grosso do Sul. Não tem no livro, mas a professora quis falar muito do nosso estado, porque aqui nós temos muitos imigrantes que formaram o nosso estado. Então, eu peguei essa imagem aí porque eu achei tão linda que está todos os povos que vieram para cá, né, aqui para o nosso Mato Grosso do Sul, em busca de trabalhar, de estudar, de morar e dar condições melhores para a sua família. Então, o Mato Grosso do Sul recebeu muitos imigrantes, principalmente os japoneses. Aqui em Campo Grande, né, tem uma colônia japonesa. Também recebeu também pessoas paraguaios, bolivianos. E esses povos aqui foram fundamentais para formar o nosso estado, o nosso lindo estado Mato Grosso do Sul. Muito bem, mas para você vir legalmente para o Brasil, ou você sair do Brasil e entrar legalmente em outro país, você precisa desse documento aí. Ele é chamado de
passaporte. Passaporte é o documento de identidade emitido pelo governo nacional, ou seja, pelo país onde você mora. E sem ele, você não pode cruzar a fronteira de um país estrangeiro. Sem ele, nenhuma pessoa consegue ir e vir de um país para o outro. Por exemplo, eu quero muito ir para os Estados Unidos. Para que você possa entrar no país legalmente, você precisa desse documento aí, o passaporte, que é emitido aqui no país de onde você está. Sem ele, você não consegue entrar em outro país. Então, ele é fundamental para que você possa ir e vir de um país para o outro, certo? Muito bem. Agora, você vai responder o Investigue da página 66. O que ele fala? Ele fala para a gente pesquisar a respeito dos requisitos legais necessários para que uma pessoa se estabeleça como imigrante em um país. Ou seja, o que a lei da imigração brasileira diz sobre isso. Então, a professora colocou aí, anexado para você, a lei que diz sobre a imigração brasileira, certo? Então, você pode copiar ou imprimir e colar no seu caderno. Fica a seu critério, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!